Glória a Deus. Que tempo precioso na palavra, né? Na presença de Deus. E agora nós teremos a palavra, onde o Senhor tem algo a estar ministrando. Vamos aprender um pouquinho sobre a adoração. Temos, na sua grande maioria, a tendência de que quando alguém pergunta para nós o que é adoração, a tendência, na maioria das vezes, é a gente dizer uma canção. Adorar a Deus é cantar, é entoar um cântico ao Senhor. Mas hoje nós vamos aprender que a adoração, ela vai além do cântico. Ela vai além da canção, ela vai além da música. E por isso, eu quero convidar vocês a abrir as Bíblias de vocês em João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Eu sei que atrás vai ter uma versão, talvez eu vou ler aqui com a minha versão, e vocês podem acompanhar. Mas lembrando, né, a pastora sempre fala, tragam a Bíblia. Tragam a Bíblia. Se você for olhar no celular, lembre-se de colocar no modo avião, né, para que nenhuma notificação venha tirar o foco. Mas, nessa noite, eu desejo que realmente nós venhamos a voltar à essência. Cristãos carregando a Bíblia, cristãos chegando no culto e adorando a Deus, sentando e esperando receber de Deus. E a palavra de Deus diz assim, ó, João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher respondeu, no tempo em que haveria de vir o Messias, né? Mas o versículo 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura como seus adoradores. Eu alternei, comecei com o 24 e fui para o 23. Mas o Senhor está buscando verdadeiros adoradores. Quando o Senhor fala em verdadeiros adoradores, é porque existe falsos adoradores. Então, se o Senhor está enfatizando a questão de ter verdadeiros adoradores, é porque existe o falso. E nessa noite nós vamos aprender um pouquinho sobre a essência da adoração. Para quem não assistiu, nós tivemos na terça-feira, temos todas as terças e sábado, o culto com o pastor Cris Duran. É um culto online, a nossa igreja é online, e temos aqui, né, em Salto del Guairá, uma igreja física. E a OUCE, ela é online, e na terça e no sábado, às 21 horas, nós temos o culto com o pastor Cris. E nessa terça que passou, nós tivemos a primeira parte, onde o nosso pastor esteve ensinando sobre a Batalha de Megido. Quem já ouviu falar na Batalha de Megido? Poucas pessoas. Essa batalha irá acontecer. Quem aqui já ouviu falar nas duas testemunhas? Sinais dos últimos tempos. Por isso, a igreja, os pastores, Efésios vai dizer que nós temos como função a edificação do corpo de Cristo. Ensinar a igreja a conhecer os tempos e as estações para aquele dia. Que dia? O dia da vinda do Senhor. Porque isso é certo. E nessa palavra de terça-feira, a Batalha de Megido, parte 1, ontem teve a parte 2. Então, quem não assistiu, o pessoal que está em casa também, quem ainda não assistiu, assiste. E o Senhor esteve falando sobre a linguagem universal, a linguagem dos homens e a linguagem dos anjos, a qual o Senhor ouve, que é a adoração. Uau, muito lindo. E chegando o dia na Batalha de Megido, onde a noiva, a igreja, será perseguida, ela começará a clamar e a adorar
e Deus, o Todo-Poderoso, ouvirá e virá para socorrê-la. Uau, lindo, né? Mas para que nós chegamos a esse momento, nós precisamos entender o que é adoração. Que a adoração não é somente um violão, um teclado para cantarmos. Vai além, vai na essência, vai no coração. E o Pai está procurando verdadeiros adoradores. E o Pai procura estes para chamar eles para ser seus adoradores. Olha só que lindo. Esses versículos aqui são extraordinários. Então, a adoração, em essência, não é canção. A adoração, o Senhor não só ouve, mas você sabia que o Senhor cheira? Quando lá no tabernáculo, os sacerdotes queimavam incenso, e aquele aroma subia e chegava diante das narinas do Senhor, como um cheiro agradável a Ele. Por isso que a adoração tem a ver com o seu coração. Gênesis capítulo 8, 21 vai dizer que o Senhor cheirou e chegou diante dele como um cheiro agradável. Ou seja, a verdadeira adoração tem um aroma diante de Deus. Olha que lindo. Glória a Deus por isso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Eu vou estar lendo do 21 ao 28 e vocês podem me acompanhar. Partiu Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que texto! Uma mulher cananeia, ela não era judia, ela não era do povo de Deus. E eu gosto deste texto, porque esse texto faz com que a nossa mente entenda um pouco mais a respeito da adoração. Essa mulher, não sendo judia, sendo uma mulher cananeia, não é do povo de Deus, ela chega e procura Jesus e começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E ela vai, e Jesus simplesmente não fala nada. Já aconteceu contigo de você orar, e Jesus nada? Você busca, você ora, você pede, e simplesmente silêncio. E Jesus não falou nada. E aí vem os discípulos: mestre, despede, atende ela, faz algo, porque ela está clamando, ela está incomodando. E aí Jesus diz:
Eu fui enviado para o povo de Israel. Bater, bater e abre-se-vos-á. Aquele que bate, bate, bate. Esse encontro. A adoração, nós vamos entender e ver a verdadeira adoração quando alguém está passando por um real problema. Essa mulher tinha um real problema. A filha dela estava horrivelmente endemoniada. Ela tinha um problema. E aqui entra uma das primeiras lições para nós cristãos, onde muitas vezes uma unha encravada faz com que eu já não ore mais, não louve mais, não adore mais, porque afinal de contas eu tenho um problema. Mas essa mulher, de fato, tinha um problema. E é interessante que nessa palavra da batalha de Megido, o Senhor fala que naquele dia, na batalha final, naquele momento, para a noiva, para a igreja, será mais ou menos assim. Será como que alguém que está num leito de um hospital, e o médico vem e diz que essa pessoa está totalmente desenganada. Agora, só Deus. E vocês sabem que muitas vezes quando isso acontece, as pessoas se apavoram? Quando vem a má notícia? Onde não tem para onde correr? E agora só Deus, agora vai morrer. Agora morreu. E naquele dia, nos dias finais, será mais ou menos assim. Onde as pessoas irão olhar para um lado, olhar para o outro e não terá solução. Segundo os olhos humanos, não haverá solução. Mas Deus é o Deus que sempre traz uma solução. Mas o que o Senhor quer de nós? Adoração. E naquele dia a noiva, a igreja, irá adorar, irá clamar, e o Senhor ouvirá dos céus e virá ao seu encontro para socorrê-la. Mas a pergunta está: como você reage diante de um real problema? Você busca a Deus? Você corre ao seu encontro e clama: Filho de Davi, tem compaixão de mim? Ou você simplesmente joga a toalha? É assim mesmo, acabou. Não tem mais solução. Essa mulher tinha uma filha com um real problema. Entenda que a adoração não está no milindre. Ai, eu sou uma coitadinha. Eu sou um coitado. Nada dá certo na minha vida. Deus, socorre-me, me ajuda. E Deus do céu olha e diz: levanta, rapaz, levanta, moça, reage. Mas a adoração, a verdadeira adoração vai brotar de dentro de nós quando realmente temos um problema. E diante desse problema, nós entendemos que o único Senhor é Jesus. A Bíblia diz que essa mulher adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ela reconheceu Jesus como filho de Davi, como único e suficiente Salvador. Ela reconheceu Jesus como seu Senhor. Entenda que a adoração, grave bem, ela vem de dentro para fora. A adoração vem do seu íntimo. Por isso que Jesus fala para os fariseus: vocês são igual sepulcro caiado. Por fora vocês estão muito bonito, que aparência, né? Mas por dentro vocês estão podre. E aí o Senhor completa: porque o seu coração está longe de mim. E aqui está a essência: adoração e prestação de culto.
Grave bem, são duas coisas que precisam estar unidas: a adoração e prestação de culto. Como assim, pastora? Nós vamos ver isso em Lucas, capítulo 4, versículo 8. Lucas, capítulo 4, versículo 8. Onde Jesus está sendo tentado. Naquela hora, naquele momento, Jesus está sendo tentado. Por quem? Por Satanás. Jesus está sendo tentado e nessa hora ele diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E aqui eu faço uma pergunta para todos nós. Hoje, sentado aqui no banco ou aqui no altar, você está prestando culto e adorando? Ou você está somente prestando culto? Porque era isso que os fariseus faziam. Eles prestavam culto. Eles acendiam incenso, eles colocavam o pão, eles faziam todo o ritual do sacrifício, sacrificavam. Só que o Senhor disse: o seu coração está longe de mim. Nós temos visto hoje uma geração de cristãos, que se dizem cristãos, frequentando o culto, prestando culto, fazendo culto, só que não estão adorando a Deus. Por isso que o Senhor, Ele vai dizer: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e a Ele prestarás culto. Por isso que você pode estar vindo domingo após domingo, prestando culto e não estar adorando a Deus. Porque tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, você está adorando. Se por um acaso, na hora da leitura bíblica, um Instagram, ou uma série, ou até mesmo o esposo ou a esposa está roubando o tempo de Deus, ele é seu ídolo. Porque ele está no seu coração muito mais do que a Deus. Estão conseguindo entender? Toda vez que nós colocamos algo adiante de Deus, antes de Deus, certamente Ele é o nosso ídolo. E muitas vezes nós questionamos aqueles que adoram imagens e escultura e esquecemos que o nosso filho pode estar sendo o nosso ídolo. Nós vamos ver em determinado momento Deus falando para Abraão: Abraão, pega o teu filho, leva para o monte e sacrifica para mim. Por que será que Deus pediria algo que não estava condizendo com aquilo que ele era? Porque quem sacrificava seus filhos eram os pagãos para outros deuses. Mas Deus pede o filho de Abraão, porque provavelmente Isaac estava tomando o lugar de Deus no coração de Abraão. Guarda isso. Ninguém, nada, nem ninguém pode tomar o nosso coração além de Deus. Sempre que eu deixar Deus de lado por causa de algo, certamente esse algo é o nosso ídolo. Aí está a adoração. Por isso que a adoração não é só palavras, levantar a mão, cantar. A adoração tem a ver com inclinação de coração. A adoração tem a ver com aquilo que você está inclinando o teu coração. Um emprego? Pai e mãe, por isso que o Senhor diz: aquele que não deixar pai e mãe, esposo, esposa, por amor a mim, não é digno de mim. E muitas vezes a gente leva essa frase para que, se eu estou servindo a Deus, o meu marido ou minha esposa não quer, então eu vou largar. Não é isso, gente. Se o
o esposo, o filho, a esposa está tomando o lugar de Deus e eu estou permitindo, o Senhor diz: este não é digno de mim. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Isso é adoração. É colocar Deus em primeiro lugar em tudo que vamos fazer. Em tudo, o coração precisa estar inclinado. Por isso que o Senhor diz: adorará somente a Deus e somente a Ele prestará culto. Estamos vivendo um tempo de junho e julho que eu confesso para vocês, eu fico muito revoltada. Muito. Porque existe uma festa nesses tempos de junho e julho, onde se presta um culto a santos. É São João, tanto são. Só que, quando a gente começa a olhar as redes sociais, é nessa hora que a gente vê comemorando um arraial de Cristo dentro das igrejas. Como pode dividir o altar do Senhor? Não tem como. Então nós iremos e apontamos o dedo para aqueles que adoram imagens de esculturas, mas trazemos para dentro da igreja o dar culto a Deus e colocamos coisas que o mundo tem. Não. Se por um acaso sua mente ainda tinha essa vamos colocar assim, essa tranquilidade, dizendo: não é bem assim, capaz, é para chamar pessoas, é para evangelizar. Não, o altar do Senhor é santo e com ele não se divide glória nenhuma. Não se coloca bandeirinhas que uma vez é colocado para João, dentro de um lugar onde o santo de Israel está. Não pode. Não se divide, e é incrível que os fariseus não tinham essa divisão, e o Senhor disse: vocês estão prestando culto, mas vocês não estão me adorando. E a igreja evangélica brasileira está misturando o santo com o profano, e está achando que isso é adoração a Deus, com a desculpa de evangelizar. Nós precisamos amadurecer e entender que Deus é santo e ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Não se traz elementos mundanos para dentro da igreja. Não se traz. Não se traz. E essa mulher, sendo cananeia, ela traz exemplo de adoração verdadeira, onde ela clama, ela adora ao único e suficiente Salvador. Outro detalhe da adoração, que muitas vezes nós temos a tendência a distorcer um pouco. Essa mulher, ela clamou, Jesus ficou quieto. Ela clamou de novo e Jesus diz assim: não é bom dar aos cachorros aquilo que é dos filhos. Jesus chamou ela de cachorrinha. Jesus a humilhou. E aqui vem uma frase que muitos gostam: os humilhados serão exaltados. Porque no coração do cristão muitas vezes está a vingança. Mas essa mulher aqui, quando Jesus a humilhou, ela se humilhou ainda mais. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 23, versículo 12. Gravem bem. Mateus capítulo 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Agora, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A adoração, ela é, na sua essência, quando nós entendemos que sem Deus não somos nada. Se Ele não tocar, se Ele não fizer, não somos nada. Ela sabia que ela não era do povo.
Ela sabia que ela precisava dele. E ela sabia que ele era o único e suficiente Salvador. E aí, nessa hora, ela se humilha e diz sim. Parafraseando, o Senhor está certo. Não é bom. Mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ou seja, mestre, um pouco que seja que o Senhor olhar para mim, um pouco que seja que o Senhor olhar para a minha condição, um pouco que seja que o Senhor atender a minha oração, já será grandioso. E aí Jesus olhou para ela e achou fé. Vocês sabiam que fé é visível? Eu já ministrei aqui, mas é bom sempre lembrar. Fé é visível. Eu posso ver fé em vocês. E posso ver também aonde não tem fé. Sim. Porque a fé, a palavra de Deus diz, ela é como um grão de mostarda. Que uma vez plantada, regada, cuidada, se transforma numa árvore grandiosa, onde os passarinhos vêm fazer ninho. Ou seja, ela é pequena, mas de repente ela fica muito visível. A fé é visível no seu rosto. A fé é visível no seu falar. A fé é visível no seu comportamento. É a hora quando os médicos dizem, não tem mais solução, mas o meu Deus vive e o meu Redentor vive e em breve Ele virá em meu socorro. Quando Jó está lá, com um caco de telha coçando, e todos ao redor dizendo, não tem mais, não dá mais. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e em breve virá em meu socorro. Fé visível. E eu não estou falando de coisa simples, eu estou falando de problema real. Se tem alguém que passou por problema, foi Jó. E continuou com a sua fé, continuou buscando Deus. A fé acompanha uma adoração verdadeira. A adoração verdadeira se vê quando se tem um problema real. A adoração verdadeira se vê quando, além de você vir prestar culto, você vem adorar. E a adoração verdadeira se vê na fé, inabalável, como os montes de Sião. E é interessante, eu estava compartilhando antes com os voluntários, que o cristão, nós queremos tanto ver cura, né? Nós queremos ver cura, nós queremos ver milagres, nós queremos ver que a pessoa, o cadeirante levanta. Nós queremos ver ressurreição. Nós queremos ver. Mas a maioria de nós, ninguém quer ficar doente. Quanto mais morrer. Mas queremos ver os milagres. Que fé rasa a gente tem? Que a gente crê só para uma porta de emprego, para uma febre. Que fé rasa temos vivido? Imagina se nós orando, Jesus chegasse e dissesse isso para nós. Não compensa não tirar dos filhos o pão para dar para os cachorros. Não vim para isso. E agora? A gente olharia para Jesus e falaria, tá bom, então, já que não responde a minha oração, eu vou para outra igreja. Vou lá com Caifás, prestar culto lá. Não. Essa mulher continuou adorando, porque ela nos ensina o que é adoração em espírito e em verdade. Quando tudo diz que não, a minha fé prossegue. Quando tudo diz ao contrário, eu permaneço firme. Sabe por quê? Porque Jesus permanece o mesmo, ontem, hoje e sempre. Jesus permanece o mesmo, ontem, hoje e sempre. E o Pai busca verdadeiros adoradores. Para quê? Vamos ver de novo lá, João capítulo 4, versículo 23 e 24.
onde o Senhor diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes o Pai procura para ser seus adoradores. Ele é espírito e importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. E quando nós entendemos que tem a ver com sair de nós uma verdadeira adoração, esses o Pai procura para ser os seus adoradores. Se nós queremos estar, vamos colocar assim, na categoria de um verdadeiro adorador, colocado por Deus ali para ser seu adorador, eu preciso adorar o Pai em espírito e em verdade. E assim como a mulher cananeia, não é o que sai dos nossos lábios, porque ela estava dizendo: socorre-me, socorre-me. Ela não estava dizendo: Deus, tu és lindo, soberano, santo, santo, santo. Não. Ela estava dizendo: socorre-me. Ela estava realmente precisando da mão de Deus. Mas ela diz antes: Senhor, socorre-me. Reconheceu Deus, reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador, como seu Senhor. Este o Pai procura para ser seu adorador. Quer adorar junto com os anjos? Santo, 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 santo. Seja um adorador. Ser um adorador. Ser um verdadeiro adorador, porque o Pai procura. Então, mais uma vez, eu quero ressaltar: adoração e prestar culto são duas coisas que precisam estar juntas. Mas todas as vezes que você sair de casa para estar na igreja, prestar culto, venha com o coração de adorador. Todas as vezes que você estar em casa lendo a Bíblia, tenha um coração de adorador. Todas as vezes que você estiver cantando louvores, cante como um adorador. Porque certamente o Pai procura verdadeiros adoradores. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Tiago, capítulo 1, versículo 25 diz assim: aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, não sendo apenas ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-sucedido em tudo que fizer. Nós aprendemos sobre ser verdadeiros adoradores. Eu não sei como você veio de casa, qual é o problema que você está passando. Se é um problema real ou um problema mais fácil de resolver. Mas essa é a hora que nós vamos colocar em prática a adoração. Feche os teus olhos. Nessa hora, nós vamos cantar. Mas é nessa hora que eu quero que você extraia de dentro de você o perfeito louvor. Aquele que deixa os problemas de lado, aquele que não olha para os discípulos que estão ali falando para o mestre: mestre, despede, ela está incomodando. Aquele que não olha o problema, mas olha o mestre. Deixa agora o problema, adore, porque certamente o Senhor há de dar a solução para o seu problema. Coloque-se diante de Deus como essa mulher. Se necessário for, se prostre, se humilhe, chore, busque. Não olhe para o lado, não olhe para as pessoas ao redor, não olhe a câmera ou se está ou não está filmando. Cante, mas não só cante, adore o Pai em espírito e em verdade.